Como é bom fazer parte dessa comunidade. Muito grato a Deus por encontrá-los, sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui vivo, estar podendo ver seus rostinhos, vendo seus sorrisos e juntos nessa caminhada de fé, nessa caminhada de amor, nessa caminhada de ressignificação, de desconstrução de muitas coisas, mas principalmente da reconstrução, dessa caminhada no Evangelho de amor e de paz, e de boas coisas a serem ditas. Temos visitantes essa noite? Se tiver, por favor, levante sua mãozinha. Antes de levantar sua mãozinha, só dizer uma coisa. Provavelmente eu vou mudar de tela aqui em algum momento. Não se assustem, eu estou com vocês. Só vou sair do celular e vou para o Note. Mas voltando à pergunta aqui, temos visitantes essa noite? Se tiver, levanta a mãozinha, por favor, para eu saber. Para eu te dar aquela calorosa boas-vindas. Não tem a mãozinha levantada, mas de qualquer maneira, sejam bem-vindos. Abrir aqui. De qualquer maneira também é sempre bom repetir, reafirmar. Toda noite, toda quinta-feira, quando a gente fala isso, eu acho legal que não é só uma coisa de apresentar para quem está chegando quem nós somos, mas também da gente ter esse momento de reafirmar o que somos, nunca deixar esquecer o que somos. Nós somos uma igreja, somos a igreja da Gemundo, somos a igreja, uma igreja plural, uma igreja que não se regra por julgamentos, por dedos apontados, pelo peso do medo, pela dor da culpa, que não vai ficar pedindo para você dízimo para que você vá para o céu, e nem vai ficar condenando você ao inferno por aquilo que não faz o menor sentido, por aquilo que é o maior, pelos maiores absurdos, pela sua identidade, pelo amor que você expressa. Não, nós não somos esse tipo. Nós somos uma igreja que acolhe em amor, da maneira como Cristo, como Jesus Cristo nos ensinou. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso lugar. E se você se identifica com isso, esse é seu lugar, essa é sua casa, essa é sua comunidade. Eu sou o pastor Marcos e teremos uma noite bem bacana para compartilharmos. Hoje eu estou aqui Tô aqui no meio do step, porque a nossa irmã querida Robertinha, que seria MC da noite, mas ela teve uma intercorrência odontológica e aí não rolou. Então eu peço desculpa se por acaso acontecer aqui de eu esquecer alguma coisa, errar alguma coisa. Por exemplo, os recadinhos seria uma coisa muito boa que eu devia ter adiantado aqui e não vi ainda, mas eu vou ver agora, que eu sei que tem recadinhos. Por exemplo, tem um recadinho que é maravilhoso, e esse eu não esqueci, que quando a gente fala sobre aniversariantes, a gente tem que dar parabéns para nossa querida secretária. Ah, nossa querida Cora. Mas deixa eu dar uma catada aqui para ver se eu encontro aqui os recadinhos. Opa, peraí que me pediram o link do culto, por favor. Só um segundinho para eu mandar aqui o link do culto, minha gente. Para nossa irmã Ana Letícia. Deixa eu mandar para ela que é para já. Aliás, eu perguntei se teríamos aqui visitantes, mas eu quero saber também uma outra coisa. Temos aqui novos membros? Novos membros eu sei que tem. Levanta a mãozinha lá, olha ela aí. Dorine, que na Corine é Dorine. Ah, olha o Paulo ali. Novos membros, queridos. Alanzinho, olha lá.
Novos membros, quero saber de vocês. Damares, vamos lá, batendo palma. É sobre isso, ó. Bem-vindos, eu espero sim que vocês amem essa igreja, porque ela já ama vocês. Que bom vocês decidirem fazer essa caminhada com a gente. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, vamos multiplicar amor juntos. É isso que eu oro e peço para todos nós. Fico muito feliz de verdade por vocês estarem aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Essa igreja é de vocês. Novato paga o quê? Paga o lanche no final do culto, exatamente. Nunca esqueça. Não disseram isso para você, não, Durinho? Esqueceram nesse detalhe? Pô, mas no final é com vocês. Vamos marcar, vocês vêm para cá. Ó, que vamos mesmo, hein? A gente não recusa convite, não. Campinas. Vamos Ó, embora. todo mundo aqui na reunião, ó. Fala, rapaz. Ih, a turma boa, hein? Tudo bom? Bem. Todo mundo aqui na reunião ouvindo. Bacana. Sejam bem-vindas. Então é isso. Aí a Robertinha, que estava aqui, como eu falei, está com um probleminha no dente, mas ela foi a madrinha dessa nova geração de membros que chegou agora. E ela conversei com ela e ela disse que vocês são pessoas maravilhosas, que conhecem, que têm um DNA, que estão junto com a gente. Então ela mandou um beijo e falou: vamos junto. E estamos aqui, estamos juntos. E se alguém, por acaso, aí que está visitando, mas ficou com vergonha, não quis levantar a mãozinha, se interessar, chega junto da gente, porque nós somos uma comunidade, uma família muito bacana, muito amorosa. E eu tenho certeza que vocês vão curtir andar com a gente também. Dito isso, vamos em frente. Enquanto eu procuro aqui a a minha colinha em relação aos toques do dia, que talvez se alguém puder me mandar diretamente aqui no privado vai ser melhor ainda, eu vou aproveitar e vou seguir aqui a nossa liturgia. Para quem não nos conhece, nós temos essa cultura aqui dentro do nosso culto, que é de abrir com uma reflexão, um salmo, um pensamento, uma mensagem. E eu acho que eu fiquei pensando, né, ao longo do dia no que eu poderia trazer, mas foi muito difícil fugir do tema que está martelando aí as nossas redes, né, o nosso dia, pelo menos os nossos 2 últimos dias, que foram esses áudios vazados aí, né, do, do, do cidadão que vocês sabem quem é, o senhor Silas Malafaia. E eu fiquei refletindo sobre isso. São tantas camadas ali que a gente vê naqueles áudios. Eu fiquei refletindo sobre cada uma delas e fiquei pensando no que realmente seria importante para nós, assim, para dividir entre nós essa noite. Tem toda aquela questão do palavrão ali, né, que o cara fala, do jeito. Mas, sinceramente, apesar de eu ter achado engraçado e pitoresco, né, para nós isso não tem muito significado, né? Porque a gente tem essa liberdade de falar, de não achar que por causa disso a gente vai ser castigado. A gente tem uma relação mais tranquila com o palavrão e vocês sabem do que eu estou querendo dizer, né? Isso é o menor dos lances. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando nisso, né? Que é um, foi um pequeno exemplo daquilo que nós vivemos, a maioria de nós aqui, cristãos, evangélicos, crentes, que foram sufocados ao longo da vida por uma
rota, né? Modelo, um padrão que precisaria ser seguido. Esse é um dos pequenos exemplos assim que muitos de nós precisávamos atender, né? A maneira polida de ser, de falar, de se vestir, de parecer. E como sempre, cai por terra assim com uma facilidade absurda quando a gente olha para aqueles que nos exigem isso. Nós temos isso, essa coisa de a Bíblia, né, o Evangelho é recheado de momentos assim, né? Desse, dessa religiosidade que exige de nós aquilo que ela mesma não produz, ela mesma não dá, ela mesma não faz, e não tem o menor problema com isso. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do Malafaia em que ele fez questão de repetir as palavras numa tentativa de naturalizar assim, e você vê, pô, isso, essa força, essa imposição que faziam na gente, eles nunca trouxeram para a vida deles de fato, né? E, como eu disse, um palavrão é uma coisinha, mas existem coisas realmente muito mais profundas, muito mais pesadas impostas nas nossas vidas. E que eu acho que a gente, olhando para esse exemplinho, a gente consegue sair desdobrando e perceber, né? A falsidade enorme, a hipocrisia enorme que habita ali. E isso é mais um fôlego para que a gente se liberte desse tipo de coisa, desse tipo de aprisionamento. Eu não sei se aqui entre nós existe alguém assim que tenha. Eu não estou mais me referindo a palavrão, eu estou falando a outros conceitos, a umas exigências morais assim absurdas, a, um, a uns comportamentos malignos, assim, de colocar você contra a sua própria essência, contra a sua própria identidade. Quando de fato você vai olhar e pega um vídeo, não vou criticar o homem não, mas você pega lá aquele vídeo que também estourou essa semana, do investigador, do Sherlock Holmes aí, o pastor Sherlock, sabe? Grande, que, que tem essa coisa tão profunda, sabe? Um Batman, toda noite o cara sai para fazer uma investigação, sabe? Você vê que eles pedem aquilo que eles não dão. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu queria refletir essa noite com relação a tudo isso que a gente tem visto é essa parada. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Relaxa, cara. Relaxa, porque eles exigem de nós aquilo que eles não dão, aquilo que eles não se importam, aquilo que eles não ligam, aquilo que eles caçomam, que eles zoam, sabe? Eles debocham. E você, de repente, se acha tão. Nossa, você se tortura tanto por não ter conseguido atender aquilo. Não faz mais isso, não. Não faz mais isso, não. Olha para isso com a paz, com a leveza no seu coração. De que, na verdade, o que está em jogo não é aquilo, o que está sendo realmente avaliado é o que tem dentro do seu coração. E é o que é dentro do coração deles também. Isso é o que deve realmente preocupar a eles, e não a nós. E outra coisa, só para terminar essa reflexão que eu queria dividir, é que eu vi uma, uma colocação do Eduardo Moreira hoje falando, né, sobre essa questão, sobre a situação no ICL, e ele fez Na verdade, não foi Eduardo, não, foi aquele outro apresentador que eu esqueci, acho que é o William o nome dele, no programa da manhã. E ele fala uma coisa que é realmente interessante. Ele diz assim, cara, para esse senhor, o Silas Malafaia, tudo que acontece é um famoso jogo win-win, ganhar ou ganhar. Quando você pega aqueles áudios e escuta, você vê que o cara ele, ele tá catucando ali o Bolsonaro para tomar uma determinada atitude.
Porque para ele, para um Silas, é ganhar ou ganhar. Se o Bolsonaro vai preso, o Silas ganha, porque ele passa a ser a voz do Bolsonaro em liberdade. Se o Bolsonaro é solto, consegue uma anistia, o Silas também ganha. Por quê? Porque ele passa a ser o cara que incentivou o movimento, né? Que deu aquela moral. É ganhar ou ganhar. E ele sai com o papo de que não, aquilo ali é uma conversa de amigos. Eu estou dando um incentivo para o meu amigo, eu estou dando um incentivo para o meu parceiro, para ele abrir os olhos. E, e não. O que a gente viu ali nitidamente se chama manipulação, coisa que esses caras são muito, muito especialistas, assim. A manipulação é isso. É você jogar na pessoa algo, plantar na cabeça dela uma ideia que ela até acredita que é dela mesma, mas com o único interesse, que é o próprio, assim, sabe? Ela se esconde, ela faz manobras para atender os seus próprios interesses, ela manipula o outro para atender os seus próprios interesses, porque para ela não tem derrota, para ela é win-win, é vitória ou vitória. Então, eu queria também chamar a atenção com relação a isso, para a nossa comunidade, e deixando de lado agora o Malafaia, mas pegando isso, essa figura de manipulação, que não, a gente não pode se iludir, a gente não pode dormir, a gente tem que ser esperto, porque não tem um cara, não tem uma bandeira, não tem uma denominação de igreja. Esse tipo de figura está em qualquer lugar. Ela manipula. Ela manipula pelos seus próprios interesses. E a gente precisa ficar muito esperto com relação a isso. Dentro, inclusive, da igreja progressista, a gente pode encontrar isso. E a gente precisa ter posicionamento, a gente precisa ser firme. A gente não pode se deixar levar por essa voz amiga que está nos empurrando a fazer algo, ou, ou recuando de algo, e que não se posiciona, e que de fato não vai estar do teu lado se a corda romper, entendeu? Porque ela só tem a ganhar, ela só quer ganhar. Cuidado com quem só quer ganhar. Cuidado com quem só quer ganhar. Porque às vezes, né, a gente perde. E, e amigo de verdade é aquele que perde, inclusive, junto contigo. Vai dividir a dor contigo, vai estar contigo. Então eu quero usar esse momento também para isso, orar por nós, para nossa comunidade, para ter olhos abertos em relação a esse tipo de figura manipuladora, lisa, que serpenteia, sabe? E que vai soprando no ouvido só para vencer, só para ganhar e só para ter seus interesses atingidos. Que essa figura, que esse mal fique sempre distante de nós. Que Deus nos proteja disso, agora e sempre, a cada um de nós aqui. Sejamos atentos. Amém? Dito tudo isso, eu não sei se eu recebi aqui no meu privado as, os recadinhos do dia, mas eu vou de improviso aqui. Recadinhos do dia, meu povo. Antes da gente entrar para ouvirmos umas músicas, uns louvores maravilhosos. Bom, nós temos bom, continuando com a nossa aula maravilhosa sobre teologia queer, com o nosso maestro e professor queridão Heleno, na sexta-feira, às 8 da noite, encontro aberto. Então, assim, chama geral, chama quem você acha que tem que conhecer um pouquinho mais, apesar de já ser a quarta aula, se não me engano, né? Quarta aula. A gente tem os links para a gente distribuir, então a gente passa esses links porque é de suma importância ter esse conhecimento. Vamos compartilhar. Conhecimento
Fazendo mais uma propaganda lá para o Eduardo, conhecimento liberta, é verdade, conhecimento ajuda pra caramba. Vamos, vamos fazer essa força de distribuir isso gratuitamente aqui para os nossos parentes, nossos amigos, para que as pessoas entendam como que toda essa noia foi formada, religiosamente falando, ao redor da, da homossexualidade e como que isso não tem absolutamente nada a ver e como que o evangelho se comunica lindamente com as tantas formas diferentes de identidade e, e o Heleno está fazendo um trabalho muito lindo. Quem está assistindo sabe. Mas o que que eu posso trazer aqui de recadinhos? Posso dizer, como eu falei, que tivemos aniversário. Pô, gente, se vocês lembram os aniversários das outras pessoas, ajuda o pastor aí, abre o microfone e fala: Ah, foi aniversário de não sei quem, foi aniversário de não sei quem", porque eu não estou achando aqui os recadinhos. Mas um que eu lembro muito forte foi o aniversário da nossa querida secretária Cora, que não está aqui no momento, está? Está aqui ela? Mas ela vai receber, ela está recebendo nosso amor, nosso afeto onde ela estiver. E ó, alguém abriu o microfone para falar ou alguma coisa. Ah, foi eu. Acho que eu tô dizendo, acho que ela foi comemorar o aniversário dela. Mas Mas, bom, era só isso mesmo, Marco. foi Era só o domingo, aniversário dela mesmo, essa semana. acho que foi domingo o aniversário dela, não foi? Foi domingo, foi domingo. Pô, tá comemorando até agora. É isso aí, velho. É assim que tem que ser. Nessa igreja a gente comemora assim, entendeu? Menos do que isso, não me chama pra festa, hein? E que mais? Que mais? É bom, aniversários. Daqui a pouco eu vou falar sobre outra coisa muito importante. Mas antes disso, vamos passar para os nossos louvores. Isaac, quem vai trazer os louvores nessa noite para nós? Pronto, vamos aproveitar a nosso amigo Oséias tá aí. E é bom que ela fala um pouco aí da canção, né? Olá, mano Oséias. Cadê ela? Oséias? Ela, Ô, eu tô vendo a fotinha dela aí. eu também A tô da- vendo. Tá tímida? Não sei se ela tá podendo falar, talvez tá no trabalho. Ah, tô com Ah, um problema. problema no áudio. Ah, e a Cora entrou rapidinho ali, vocês viram, né? Também mandou uma mensagem aqui. Boa noite, bom culto, gente. Demos parabéns para você aqui, dona Cora. Tá vendo? Bom, então, podem soltar o som. Podem soltar a música, disse a nossa querida Oséias. Então, vamos obedecer. Tá? O Oséias falou, tá falado. Quem vai soltar? Ah, tá vindo. Se não tivesse amor, eu não seria nada. Eu sem amor seria um sino mudo que não tem som e é vazio de tudo. Eu sem amor seria como a ave que não consegue sair do chão. De que me vale um sino que não soa? Já não tiver
eu não terei valor. Se não tiver amor, serei alguém ferido. Se eu não tiver amor, me faltarão amigos. Se eu não tiver amor, encontrei ao meu redor. Eu vejo gente, meu coração já quase não existe. Mas não tem abrigo e vem pedir um pedaço de pão. Olha o seu peito, que amar é vencer. Não tiver amor, serei alguém ferido. Tiver amor, me faltarão amigos. Se eu não tiver amor, encontrei vivido. Se eu não tiver o dom maior, amor, se eu não tiver serei alguém ferido. Se eu não tiver amor, me faltarão amigos. Se eu não tiver amor, encontrei vivido. Se eu não tiver o dom maior, amor, se eu não tiver o dom maior, amor. Picotou para vocês? Para mim também. Olha, eu acho que no final a gente tem que tentar passar de novo, porque Oséias é Oséias, entendeu? Eu não vou sair dessa noite sem ouvir limpinho, tá bom? Então a gente tenta mais uma vez, Oséias. Minha irmã querida, você é sensacional, a luz. Vai dar certo. Isaac, meu irmão, próximo louvor vai ser trazido pelo Jean, tá certo? Jean tá por aí? Tá sim. Fala com a gente, Jean. Olá a todos, todas, todos, boa noite. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, sem picotar. Certo. Não, a música que... Eu primeiro quero pedir desculpas porque eu estou dando as escorregadinhas, porque eu estou numa mania de cantar sem fazer aquecimento vocal, e aí tá dando uns probleminhas. Ele não vai E aí quero terminar. dizer que essa música é do Felipe Valente, de um álbum tristíssimo. Eu acho que essa música é a menos triste do álbum, e que fala de necessidade de escuta, né? De necessidade de escuta e de produção de sentido, que eu acho que é o que a gente faz aqui, né?
escutar um ou outro e produzir outros sentidos, né? E aí eu faço o convite para todo mundo estar na sexta-feira, embora eu não tenha conseguido acompanhar a EBON, da Teologia Queer, ao vivo, eu estou assistindo em outros dias e tem sido muito enriquecedor. E eu acho que essa música é sobre essas existências que nunca são ouvidas, né? E que a gente tem que ter esse exercício da escuta em relação a essas formas de ser no mundo. É sobre isso. Maravilha. Vamos ouvir. Jean é fera. Quem não sonhou em ser notado ao menos uma vez, por um instante ter em si os olhos de alguém? Eu já sonhei em ser notado pelo que já fiz. Quem não sonhou em ser alguém além da multidão e ter a voz ouvida em coro de uma canção? Eu já sonhei em ser alguém além da multidão. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Que coisa linda, hein, cara? Ó, e ainda pede desculpa. Não dá para entender esse negócio, não, mano. Jean, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu sou muito grato, assim, porque que privilégio a gente poder contar com essas vozes tão lindas, né? Com tanto amor que transborda e com tanta da presença de Deus, sabe?
naquilo que você faz, irmão, naquilo que o Oséias faz, esse ministério de música bonito, liderado pelo nosso queridão Isaac, que vai trazer a mensagem daqui a pouco. Ah, garoto! Mas antes da gente ir para a mensagem, tem só mais um recadinho. Um recadinho, só que esse é o mais importante. E aproveitando aqui essa introdução que eu fiz, trazendo ali 2 pontos para a gente cuidar, né, de não, né, segurar essa bronca desse peso que colocam sobre nós, e ter cuidado também com essas manipulações. Tem só mais uma coisinha que cabe muito bem, que está em Tiago 1. Não é seu texto não, né, Isaac? Senão eu não vou ler, não. Não? Beleza. Então você me permite só ler isso aqui, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tanta coisa dita, né, por línguas que deviam estar falando isso. Que deviam estar falando sobre o amor de Deus e sobre a nossa responsabilidade em cuidar desses pequeninos. E é sobre isso esse momento, né? Como eu disse no começo, a gente não pede dízimo, a gente não pede oferta, a gente não vai falar aqui sobre salvação em função disso. Mas a gente vai falar, sim, de salvação na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que sofrem, que precisam de ajuda, que estão aqui no mundo passando por perrengue, precisam de uma mão estendida, que precisam de um milagre, que precisam da mão de Deus. E, amados, a mão de Deus é a nossa mão aqui também. É o nosso agir, é o nosso se colocar ali no lugar do outro e fazer pelo outro. E você que escolheu essa igreja para caminhar, pode ter certeza disso. Nossa responsabilidade, nossa visão de evangelho, de religião verdadeira é essa. De cuidar dessas pessoas, de ser esperança para essas pessoas, de ser milagre na vida dessas pessoas, ser resposta na oração da vida dessas pessoas. Essa semana, não tem que citar nome de ninguém, não tem que falar nada para não constranger ninguém, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade, graças a vocês, graças a Deus, através de vocês, nós conseguimos ajudar várias pessoas em situações bastante difíceis, sabe? Desde compra para dentro de casa, ali um mercado que a pessoa não tinha o que fazer, gás que acabou e tem que cuidar do filho, luz. Graças a Deus que vocês são tocados pelo Espírito e são movidos a isso. E eu peço essa noite que o coração de vocês continue assim aberto a ouvir esse mover do Espírito, a se permitirem ser levados por essa religião verdadeira e confiarem em nós, para que a gente possa continuar esse trabalho de ajudar, de contribuir, de proteger os pequeninos de Deus, os pequeninos, como nós mesmos somos, né? Como nós mesmos somos. É surpreendente como, de repente, assim, num dia a gente percebe que, nossa, pessoa ali do meu lado que eu não tinha me tocado e precisa. Então a gente está aqui para isso. Nós somos irmãos para isso. Só o que dá sentido a tudo isso aqui é isso. Então, por favor, aqui do nosso lado tem aqui a nossa chave Pix. Aquilo que você puder, aquilo que o coração sentir, a sua generosidade, a gente vai agradecer, a gente vai dar boa finalidade a ele. Pode confiar. E não somos nós, são vocês. É Deus através de vocês. Amém?
Amém. Dito isso, meu querido Isaac, a mensagem é com você. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Marcos. Estão me ouvindo bem? Vendo, eu acho que não, né? Porque a luz aqui não está me favorecendo, não. Só o relampear aqui da minha careca aqui, minha barbinha branca. Mas tudo bem. Boa noite aí a todos, boa noite. Como o Marcos disse, né? Eu tô estreando aqui. Não esse rostinho lindo, né? Que vocês já viram já outras vezes. Mas fui incumbido de trazer, né, a mensagem dessa noite. E assim, a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? A gente vai chegar a alguma... eu quero trazer uma reflexão, né? Pra gente olhar um pouquinho para dentro de nós. E Marcos, eu acho que tu olhou o meu rascunho todinho aqui, viu? Porque eu vou... Só não foi o versículo que tu leu, o versículo não separei isso, mas toda a tua introdução do início, cara, eu poderia já dar só o amém aqui e tava feito, né? Mas tem muito a ver com o que eu vou trazer hoje, essa noite pra gente. E quero começar aqui dizendo que eu passei a semana pensando, né? Desde que o Marcos me fez esse convite, o que eu ia falar. E vem um monte de coisa, vem uma enxurrada de coisas na mente da gente, na cabeça da gente. E essas coisas, eu tô dizendo que vem um monte, aí pode dizer assim, então é só escolher uma dessas coisas, né? Mas não é fácil assim não, viu? Porque a gente, sim, aí veio, né, muitas coisas, mas eu disse, não, Senhor, ainda não é isso, ainda não é, não é isso, não é o momento, tal, não é. E aquela dúvida, e quando foi hoje, né, e eu disse, não, eu sei o que é que eu vou falar, e isso eu quero dizer, primeiramente, que é para mim, tá? A palavra, ela tá cortando, né, como a palavra tá escrito, né, que ela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta os dois lados, indo e voltando, vai até a divisão da alma e do espírito. Mas é para mim. E quem quiser receber, vai receber. Se for para receber, vai receber também. E a palavra é uma introdução, se é que tem uma introdução, e eu botei aqui, né, diante de tudo que foi feito o apanhado, diante de tudo que eu falei. Aí veio a interrogação, a pergunta que eu faço, né, para todos, mas que eu estou fazendo para mim. Quem nós somos? O que eu sou? O que eu sou nesse mundo, né? Como pessoa, como cidadão, como cristão, como filho de Deus. E outra coisa, antes de entrar nesse quesito, a palavra que eu trago, que nós trazemos, nós somos, como foi dito, né? O Marcos falou, nós somos uma igreja evangélica, né? Nós acreditamos em Deus, acreditamos no seu Filho Jesus, acreditamos em Jesus, no seu Filho, porque nós também somos filhos dele, de Deus. E nós pregamos os ensinamentos desse Cristo, né? Desse Jesus. E temos aqui o respeito também por todas as religiões, por todas as pessoas que estão conosco, que nos seguem, né? Que até sem religião, né? Sabe que tem muita gente que começou a seguir a Gemundo, né? Muitos foram desigrejados, né? E muitos nem chegaram a ter uma religião ou conhecer uma religião, né? Mas também tem outras pessoas que vêm de outras e ainda são de outras religiões, né? Então, queremos pedir, né, também a autoridade, né? Autoridade não, a nossa entrada, né, com essa palavra, porque praticamente, né, individualmente, acredito e tem vários caminhos para chegar a Deus, né? Vários caminhos. Nós não temos essa pretensão de dizer que o que nós cremos e o que nós seguimos é o único caminho, é a única maneira de se chegar
à força maior, como você quer dizer ou como você acredita, né? Essa força maior que nos faz bem, nessa força maior que nos faz melhores pessoas aqui nesse mundo, né? E o Deus, ou o que você quiser denominar, né? E é isso. Nós respeitamos, sim, mas aqui, né, nós alguns, né, que estão aqui, cremos e somos evangélicos e cremos, né, nos ensinamentos de Cristo. É essa palavra que eu quero trazer aqui. É dentro desse contexto, né, que eu posso dizer assim, posso usar essa palavra religioso, né, que é os ensinamentos que Cristo nos trouxe. E eu queria fazer uma leitura de Mateus, quem quiser acompanhar, Mateus capítulo 11, 3 versículos. Eu estou com ele aqui, mas quem quiser acompanhar, Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Vou ler aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acho que a gente já ouviu muito, né? Nós que somos do meio evangélico, acho que a gente já ouviu muitas palavras, pregações sobre esse versículo, esse capítulo. Eu praticamente já ouvi muito e já preguei muito sobre isso, mas eu tenho uma visão, não sei se diferente, né? Sobre esse trecho, né? Que ela é muito, assim, o que a gente aprendeu, tem toda uma conotação religiosa, né, e do que foi nos passado, mas que ao mesmo tempo é real, né? Que Jesus, nesse versículo, ele convida as pessoas, né, os sobrecarregados, os que estão cansados, os que estão com fardo pesado, né, a virem a ele, né, a trazer esses fatos, a trazer esse cansaço, né, aos pés dele, prometendo o quê? Descanso, prometendo alívio, né? E ele oferece um jugo suave, né? Ele diz, né, no versículo, ele oferece um jugo suave e um fardo leve. Isso em contraste com o fardo, os fardos pesados que muitas pessoas carregam, né, que nós trazemos no nosso dia a dia sobre nós. E ele também convida a aprender com ele, né? Aí eu pensando sobre esse versículo, sobre esse trecho. Nós somos livres disso? Somos livres desse fardo? Somos livres desse cansaço? Nós somos livres desse jugo? Nós vivemos sem isso, né? É uma reflexão que cada um pode fazer, não precisa responder, mas cada um pode fazer para você. Você vive sem problema? Você vive sem contas a pagar? Você vive sem um momento de doença, sei lá, na sua família, na sua casa, ou até com você mesmo? Você está livre disso? Depois que você, como é que eu posso dizer, conheceu, né, esse Cristo, esse Jesus, que nos ensina, ele diz, aprendei de mim, né? Ele não diz assim, tudo isso que eu sou, tudo isso que eu tenho, vocês têm. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, aprendei de mim. Porque esse aprendizado, ele é constante. Ele é todo dia. Ele é toda hora. Ele é todo momento. E sabe por que ele é constante? Esse aprender de mim? Porque todo dia a gente erra. Que todo dia nós somos passíveis a erros. Toda hora nós somos passíveis a falhas, a tropeçar, a falhar com o irmão,
a falhar com o próximo, né? A falhar contra mim mesmo, a falhar contra a natureza, entendeu? E eu fiquei pensando, poxa, Senhor, oh Jesus, né? A gente tendo essas conversas aqui, nós estamos novamente dizendo evangélicos, mas nós temos essa conversa com esse Cristo. Poxa, Senhor, mas tu disse que a gente chegar até ti e levar esses fardos, levar esse jugo, né? Tu nos alivia, né? E muitas vezes a gente tem padecido, tem chorado, tem errado. Por quê? Né? Por quê? Não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz muito. E hoje foi um dos dias também que me peguei pensando nisso. Julgo, para quem não sabe, eu vou te contar uma historinha aqui que é bem, acho que a maioria das pessoas que já ouviu essa mensagem, essa palavra, vai saber o que é. Mas o julgo, ele é uma arte feita de madeira, isso da antiguidade, há muitos anos, né, milhares de anos atrás, que os antigos usavam nos bois. Por que eu digo nos bois? Porque era colocado em 2 bois. Era uma arte de madeira, que era colocado no pescoço de um boi aqui de um lado, e de outro lado outro boi, essa haste era pegando no pescoço dos dois, de madeira. Para quê? Para que os dois andassem juntos, levando o mesmo peso, compartilhando a mesma carga. Não ficaria só em cima de um, ficaria em cima dos dois, né? E acho que é engraçado que essa ideia de junto, quando Jesus fala sobre isso, aí eu vou para uma outra historinha. Essa é uma história mais real, né? Não é mentira, mas uma história, até uma canção que já, se eu não me engano, é do Padre Zezinho, que fala das 2 pegadas na areia. Me ajuda aí se eu estou falando certo, se não for, me corrija. Das 2 pegadas na areia. Eu até uma vez já conversei aqui sobre isso. Que eu não gosto muito dessa frase, sabe? Das 2 pegadas na areia. Que ela diz assim, que é quando eu olhei para trás, né? Eu andando sozinho na praia, né? Essa é a história, a canção. Ele andando sozinho, mas quando ele olha, ele vê não só as pegadas dele, né? Mas ele vê como se outra pessoa estivesse caminhando junto com ele, né? E é isso. Jesus, assim, aí deixa eu fugir aqui um pouco aqui. Eu disse que eu não gosto. Eu não gosto da frase, desculpa, não é dessa canção. É da frase que diz assim, que Cristo, ele nos leva nos seus braços, nos coloca nos seus braços e nos leva no colo, né? E a gente vai caminhando. Eu acho que a canção fala até sobre isso, né? Me dá uma ideia aí depois. Que ele vê 2 passos, depois ele vê só um, se eu não me engano é assim. Mas tem muito essa frase, né? De que Jesus, ele nos pega no colo e nos leva nos braços. E eu não gosto disso, é isso que eu não gosto dessa frase. Porque eu acredito nisso, né? De que Jesus, ele caminha conosco. Ele está do nosso lado e a gente passando pela aprovação, pela dor, pelo problema, né? Pela tribulação, né? E ele está ali comigo de lado, carregando esse fardo, esse jugo, né? Que é colocado sobre nós. Ele está comigo, suportando aquela dor, nos dando força, né? Esse é o entendimento que eu tenho, né? Sobre a questão do jugo, que ele está ali comigo, não me carregando nos braços, mas sim, porque a gente passa, irmãos, a gente está passando por esse problema, a gente passa pelas dores, a gente passa pelas falhas, a gente passa por situações, a gente passa. Uma coisa que eu aprendi, né, na igreja fundamentalista foi isso, de que, olha, aceite Jesus, venha para a igreja, aceite a Jesus como seu Salvador, e você vai ser liberto, que você vai ser, as coisas vão mudar na sua vida, você vai prosperar, você vai ser liberto das doenças, você vai ser liberto dos vícios, você vai ser liberto, você vai. E não é assim, porque não foi assim, não foi. E a gente ia vivendo, ia vendo as coisas acontecer, né? Ia vendo as coisas acontecerem,
doenças aconteciam, chagas aconteciam, pessoas eram mortas, morriam, pessoas tinham necessidade, né, dentro da igreja, pessoas, irmãos que estavam ali, né, e a gente tinha que ajudar, a gente tinha que levar uma cesta básica e tudo. Mas cadê aquela promessa que a religião me dizia que tudo isso ia mudar, né? Mas aí vem uma outra coisa, que é claro, não estou jogando toda essa questão no lixo, né? Mas eu estou dizendo que não tem uma fórmula mágica, não é um passe de mágica, e nem mágica, não é mágica. Não é vinha para cá que sim, salabim, e tudo vai mudar, é uma varinha de condão. Não é. Não é, gente. Somos carne, somos pessoas, somos humanos. Nós não somos de outro planeta, nós não somos de outro mundo, nós somos daqui. O nosso irmão está ali, vizinho de mim. Se eu tenho hoje, ele não tem. É para isso que eu estou aqui. É isso que Jesus disse, aprendei de mim. É isso. Entendeu? É eu passar pelas minhas tribulações. Sim, estou passando, mas estou passando com ele. E ele é isso que o Marcos falou. Ele é o meu irmão. É o braço, nós somos o braço, a mão de Deus aqui na terra. De Jesus aqui. Foi isso que ele nos ensinou. Foi isso que ele nos mandou fazer aqui. Certo? Não tem um ser espiritual aqui perto de mim. Não tem. Tem o meu irmão. Tem o meu irmão Marcos. Tem a minha irmã Cora. Tem o meu irmão Pablo. Tem a minha irmã que está aqui comigo. É esse Jesus. É esse Jesus. Né? E ele disse, né? Todo aquele que fizer alguma coisa pelos meus pequenininhos, estão fazendo a mim. Estão fazendo a mim. Né? Então, o Jesus é isso. É o meu irmão, é o meu próximo. Em todos os momentos. Quando ele está precisando, quando ele está me abençoando. Né? A bênção, ele vem disso. Ele vem do meu próximo, vem do meu irmão, vem de mim. Né? Ela não é algo mirabolante que eu vou fazer, que vou baixar minha cabeça, Senhor, manda e vai acontecer, não. Pois é, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Jesus, ele conhece o sofrimento, ele conhece a fadiga, né? Ele conhece e conheceu, né, das pessoas na época lá que estavam com ele conheceu o sofrimento, a fadiga, ele conheceu e essa fadiga, às vezes, ou a doença, ou o que tinha, muitas vezes não era só física, muitas vezes ela era emocional, né? E ela é muitas vezes emocional. Então ele chama, né? Ele chamou para que as pessoas viessem a ele sobrecarregadas, né? E trouxessem os fardos, né? Incluindo os seus problemas, os seus pecados, as suas frustrações, né? Que nós todos temos e carregamos sobre nós, mas nós devemos que despejar nos pés do Senhor. E quem é, gente? Como eu estou dizendo novamente, é o meu próximo, é quem está ali comigo, né? Foi o que o Marcos falou no início, procure ao seu redor, procure ver ao seu redor quem é uma pessoa que pode lhe ajudar, uma pessoa que pode lhe trazer uma palavra de esperança, ou até mesmo só para lhe ouvir, né? Tem aquela pessoa que ela vai lhe ouvir, talvez ela não vai ter o que dizer, mas ouvir, ela vai lhe ouvir. E se ela vier com alguma coisa para lhe dizer, escute também, né? E seja também canal de falar, né? O fardo é nossas cargas do dia a dia, é os nossos fardos religiosos, né? É o fardo do pecado, deixa eu botar aqui entre aspas, né? Depois eu vou chegar lá nesse fardo, mas a carga do dia a dia, os nossos problemas, é o nosso cansaço, é o estresse, né? Da vida, né? O estresse, especialmente para aqueles que tentam resolver tudo sozinho, que esse é um grande mal que nós temos, é querer resolver
as coisas sozinho, pelas nossas forças, aí eu vou conseguir. Não, eu não vou pedir ajuda ao Marcos não, porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar com a minha irmã Natália, porque eu não quero trazer. O meu fardo é meu. Eu não vou trazer para outra pessoa. Não. Não fique só. Não fique só. Não pense que você consegue. E se consegue, amém. E se consegue, amém. Mas não fique só. Não resolva os seus problemas sozinhos. Não. Peça ajuda. Peça ajuda. Se não deu certo com um, fala com outro. Fala com outro. Você vai encontrar. Você vai encontrar o braço de Deus aqui na terra. Você vai encontrar. Tá? Eu sei. Isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não. Eu sei. Que eu já negligenciei. Pedidos de socorro. Já negligenciei. Por vários fatores. Por ser cético, por não acreditar que aquela pessoa realmente estava precisando. É uma falha minha. É uma falha que eu tenho e tenho vergonha de dizer. Mas eu peço também a Deus que Ele mude isso do meu coração. Estou dizendo que eu mudei, não estou dizendo que agora eu sou a Madre Teresa de Calcutá, o Jesus aqui, não estou dizendo isso. Como eu estou dizendo, a palavra é quem somos. E reconheça, olhe para você, quem você é. Olhe para dentro de você. Quantas vezes você negligenciou de andar 2 milhas para quem pediu para você andar 1? Quantas vezes você negligenciou de dar um cobertor, você tendo 2, para quem não tinha nenhum? Quantas vezes você negligenciou dentro da sua casa? Eu estou falando, gente, mas é para mim. Quantas vezes? Várias. Ninguém está livre de erros, de falhas, de tropeços. Ninguém está. Fatos religiosos. Tem, né? Tem muito, né? Eu carrego um monte que a religião jogou sobre mim. Não é fácil despojar desses fardos, não é fácil. Muito difícil. A Paula até falando na mensagem passada, quinta-feira passada, ela falou um pouco sobre isso. Foi, Paula? Eu trago muito jargão, eu trago muito, sabe, da religião, sabe, que me aprisionou durante muito tempo. Gente, para mim, eu confesso para vocês que para mim trazer uma mensagem hoje não é brinquedo, não é fácil. Diante de todo o contexto da história que nós vemos sobre a questão da Bíblia hoje, que, sabe, aí é outro assunto, né, que a gente vai entrar em outro assunto, né, sobre a questão do Novo Testamento, sobre a questão de como foi formado e criado e tal. Não vou entrar nesse âmbito agora, mas é complicado da gente selecionar o que a gente vai falar, qual é o versículo, o que a gente vai poder falar, porque tem muita manipulação, como o Marcos falou. Marcos, não só na vida, não só aqui na política, não só no nosso Brasil, mas na religião também, na nossa religião. Estou falando como o Berloff costuma muito dizer. Eu não falo da religião dos outros, não, eu falo da minha. Da minha, que eu faço parte, que eu nasci, né, que eu estava lá desde sendo ensinado, sabe? E esse fardo religioso é muito difícil de você jogar fora. Porque ele impregna dentro de você. Impregna. E lhe ensina errado. Muitas vezes. Acho que a grande maioria, não muitas vezes, a grande maioria das vezes, lhe ensina errado. Né? Sobre as leis, né? Sobre a expectativa religiosa, né? A expectativa, como eu disse, né? Eu estou aqui, agora tudo vai melhorar para mim, tudo vai vir, o céu vai se abrir, né? Como foi dito, aqui a gente não tem dízimo, não, a gente oferta conforme está no nosso coração. Porque, já foi dito, né, a gente tem pessoas que precisam, né, nossos irmãos que estão conosco, até os que não estão, que não são da Gemundo, a gente ajuda também, né, dentro das nossas condições, dentro do que nós podemos fazer.
não é isso? Mas a gente não prega assim, que olha, você fazendo aqui a sua participação, você dando aqui a sua colaboração para ajudar o irmão, Deus vai te abençoar. Ele vai abrir as portas do céu e vai dar uma bênção sem... Não, a gente não prega isso. A gente costuma até dizer, se você der aqui R$50, você vai ficar R$50 mais pobre. Se você der R$10, você vai ficar R$10 mais pobre. Der 50 centavos, vai ficar 50 centavos mais pobre. É isso, gente. É isso. É isso. Então, essas expectativas religiosas é um fardo que a gente aprendeu, né? Que as pessoas, os religiosos, impunham sobre a vida da gente, né? Tornando a fé uma busca exaustiva por salvação. Entende? E era para adquirir, era barganha. Eu vou dar aqui porque a Bíblia diz que eu vou ganhar. E eu vou ganhar lá na frente, eu vou ser salvo, eu vou. Nunca era pensando no próximo, era só pensando em mim, em nós, né? E o fardo do pecado, né? Eu disse que ia chegar nessa parte do pecado. Estou terminando, viu, gente? O fardo do pecado. Que é dado pela religião também, né? E novamente eu digo, falo da minha. Que é cuidado. Cuidado no que tu tá fazendo, cuidado no que tu tá vestindo, cuidado no que tu tá comendo, né? E a gente vê que eu vou falar que dentro da religião evangélica existem várias denominações, né? Existem várias igrejas e tal, e cada um tem o seu, né, núcleozinho, né? Cada um tem a sua bolha, né? A sua maneira, né? Não é liturgia, mas é a sua palavra, né? Ali que tem a sua pitadinha de sal, né? Tira dali das escrituras, mas não, tem isso aqui, né? Tem isso aqui, não pode. Um pode usar bermuda, a outra não. Se usar bermuda é pecado, tem que usar calça comprida, né? Que pode isso, não pode aquilo, pode beber, não pode, blá. Então, gente, isso é uma busca que a gente procurava fazer para alcançar alguma coisa, né? Barganhando Deus, né? Assim, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui, ó, tô seguindo teus mandamentos, tô indo para a igreja, tô cumprindo tudo que tu diz aqui. Mentira, né? Que a gente não cumpria, né? E nem cumpre, né? Mas dizia, né? Achando que, né? E tu vai me abençoar. E tu vai fazer comigo, né? Então, o que é que nós somos, gente? O que é que nós somos? Eu vou dizer o que é que nós não somos, tá? Eu vou dizer o que é que nós não somos. Isso eu estou dizendo porque eu aprendi isso no decorrer da minha vida com chicotada, apanhando, tá? Nós não somos santos. Não somos. Se tu tem aí alguma religião, tu tá em alguma igreja, em alguma denominação, dizendo que tu é santo, não é. Não é. Felizmente, deixa eu te dizer isso, mas tu não é. Nós não somos. Tu pode acreditar que é. Beleza, todo mundo acredita no que quer. Né? Tinha uma turma lá que tava tacando um celular na cabeça, lá querendo se comunicar com outro planeta, com outras pessoas de outro. E eles acreditavam. Dançando ao redor de um pneu, e eles estavam lá acreditando que era, e beleza. Beleza. Mas quem está na sua sã consciência de vida, vivendo aqui nesse mundão de meu Deus, sabe que não é santo. Sabe que não é. Você sabe. Se for santo, for no pé da palavra, eu vou aqui. No pé da palavra, aquele que vive sem mácula, sem erros, né? Irrepreensíveis, que é outra coisa que nós não somos. É irrepreensíveis, né? Sem falhas, sem erros. Aí tu olha lá no fundo do teu coração. Não estou doutrinando ninguém, não. Já, gente, eu estou trazendo só a reflexão, coisa que eu vi também e vejo. Olha lá no fundinho do coração, lá no teu pensamento, lá na tua intimidade. Aquilo que tu faz, se pegar no pé da palavra de santo, é santo. Não é. Tá? Não é. Então nós não somos. Mas por que eu estou trazendo essa palavra, Isaac? Por que o Isaac está trazendo essa palavra? Porque
A gente escutou tanto o contrário, né? A gente escutou, eu pelo menos escutei tanto o contrário. Vós sois santos, eu sou santo, porque Jesus foi santo, que Deus nos tornou santo. Vós sois irrepreensíveis. Não, não. Erro pra caramba, para não dizer outra palavra. Erro pra caramba. Gente, erro. E não é brinquedo, não. Dá para levar num rodo. Erro. Mas aí eu entro naquilo que eu estou trazendo, que é esse Jesus que nos chama, sabe? Que nos chama a aprender com ele. Eu tento seguir o que ele diz. Eu busco seguir o que ele ensinou. Busco. Aí eu digo também, busco pra caramba. Não é fácil. Não é fácil porque, como eu disse, a gente foi ensinado. A gente foi ensinado desde sempre, desde bebezinho, desde novinho, a ser do contra, sabe? Aquele o que é o brinquedinho só pra mim, de a pessoa me passar o troco errado, eu vi que tá errado, taco no bolso para não devolver. A gente já aprendeu assim. Mas aí vem a vida, né? Vem os ensinamentos, né? Vem essa questão de ética e moral que aprendemos na escola, aprendemos com os pais, aprendemos dentro da igreja muitas vezes, né? E nós somos moldados, e errando, e mudando, e tentando fazer o certo, e caminhando, né? Até quando for para ser. Mas é isso, gente, que essa palavra ela possa, né, para mim ela foi muito mesmo gratificante, porque derrubou por terra o que eu tinha aprendido, e a gente se cobra muito, né? Às vezes a gente quer se sentir um super-herói de alguém, ou um super-herói da humanidade, da casa, da igreja, do bairro, né? E nós não somos super-herói. Nós não somos. Mas que a gente deva ter sempre esse espírito de querer mudar, de querer ser melhor amanhã. Se eu não fui hoje, não fui bom, não fui legal, amanhã eu vou me acordar com o espírito renovado e vou tentar mudar aquilo, fazer aquilo que eu não fiz, que eu deixei de fazer ou fiz errado no dia anterior. Hoje eu vou fazer legal. Isso eu acredito que se torna um hábito, sabe, na vida da gente. Isso se torna hábito. Tanto quando você faz o errado e se torna um hábito, como você faz o que é certo, também se torna um hábito. Amém? E quero agradecer aqui a oportunidade. Desculpa aí, gente, se eu não agradei, se eu não trouxe alguma coisa de gratificante, mas eu novamente digo, para mim foi muito, aprendi muito hoje. E tenho aprendido com vocês, aprendido com todos. Obrigado aí, Marcos, valeu, pessoal. Boa noite. Amém. Que isso, hein? Maravilhosa mensagem, meu irmão. Veio direto aqui, ó. Foi aí, foi aqui, eu tenho certeza que foi no coração de todos nós aqui essa noite. Muito obrigado mesmo por ter feito a gente refletir a respeito disso. Quem nós somos, né? Quem nós somos? Fundamental. Eu não sei se alguém aqui quer responder essa questão essa noite ou quer compartilhar o que o coração trouxe, mas faz parte do nosso convívio aqui, dos nossos encontros, esse momento. Não é extenso, coisa de 2 minutos, assim, sem questões mais profundas teologicamente falando, mas aquilo que o coração está pedindo para falar, a gente abre esse espaço agora para você levantar sua mãozinha e compartilhar com a gente. Peço para que pare a gravação, por favor, para que todos se sintam à vontade.